Neste vídeo vou falar de semelhança de figuras, mais concretamente vou tentar transmitir a relação entre os perímetros de duas figuras semelhantes, as áreas de duas figuras semelhantes e os volumes de duas figuras semelhantes. Antes de passar a falar propriamente de perímetros, áreas e volumes, eu vou tentar dar uma ideia intuitiva criando uma figura semelhante de três situações, portanto, de uma linha, de um quadrado e de um cubo. Eu vou então fazer uma figura semelhante desta linha para o dobro, vamos supor para o dobro, é só para termos a ideia. Portanto, eu fiz aqui uma linha com o dobro do tamanho, ou seja, esta linha será semelhante a esta numa razão de 2. A razão é igual a 2, porque passei para o dobro, ok? Este é um R de razão. Reparem que esta extremidade coincide com esta, e esta extremidade, uma vez que eu passei para o dobro, irá ficar a meio, não é? A meio desta figura. Bom, eu vou fazer o mesmo com o quadrado e com o cubo, ou seja, eu vou passar todos os lados do quadrado para o dobro e posteriormente todos os lados do cubo para o dobro. Vamos passar tudo para o dobro em termos de lados, ok? Ou seja, com que quadrado é que eu vou ficar? Reparem que se este vértice coincide aqui com este, isto quer dizer que este vértice vai estar aqui a meio, não é? Porque eu passei também os lados todos para o dobro. Portanto, estou também a fazer uma figura semelhante numa razão de 2, porque passei os lados para o dobro, não é? E agora vou fazer o mesmo com o cubo. Vou passar os lados do cubo todos para o dobro, ok? E fica então com este cubo. Reparem que este vértice coincide aqui com este e, da mesma maneira que anteriormente, com as outras figuras, este irá ter aqui a meio da figura, ok? Bom, temos então também uma razão de semelhança destes dois cubos de 2, porque passamos também para o dobro. A razão aqui também será 2. Bom, e agora a lanção que eu vou, a questão que eu vou lançar é a seguinte. Todas estas figuras passaram para o dobro em termos de lados. E eu pergunto assim, quantas figuras destas que eu tinha aqui inicialmente cabem dentro da figura ampliada? Bom, aqui cabem duas, não é? Caberá esta e cabe outra igual a ela. Portanto, uma vez que passamos para o dobro, não é? O tamanho da linha, cabem então duas figuras das que eu tinha inicialmente. Mas vamos passar agora ao quadrado e ver o que acontece. Quantos quadrados destes, reparem que agora já estamos então a falar de uma área, quantos quadrados destes cabem dentro da figura nova, cujos lados foram ampliados para o dobro? Reparem que aqui já cabem 4 quadrados, não é? E isto é que é interessante então verificar. Reparem que este é o quadrado então inicial e depois temos mais 3 iguais. Ou seja, temos 4 vezes aquela figura que tínhamos inicialmente. Na figura ampliada cabem 4 quadrados dos que tínhamos inicialmente. Vamos colocar então aqui um 4, ok? E agora vamos fazer a mesma questão para o cubo. Quantos cubos cabem dentro do cubo ampliado, cujos lados foram ampliados para o dobro? Vamos ver quantos cabem. Vamos tentar também aqui pintar a figura. Eu vou tentar aqui fazer assim, mais ou menos, uma divisão do cubo, de modo a vermos quantos cubos menores caberão aqui dentro. Ok? Vamos então fazer assim. Eu vou aqui fazer rapidamente estas divisões para tentarmos visualizar melhor o que acontece. Isto agora também é rápido. Falta esta linha aqui atrás, que vem até aqui abaixo, certinho. E falta então só esta, penso eu. Esta e esta ainda. Assim, eu vou pintar então este cubo, vou tentar pintá-lo na figura que passou, cujos lados passaram para o dobro. Não é? Então eu tinha este cubo, os lados passaram para o dobro e eu consigo encaixar o cubo aqui neste cantinho, ok? Penso que será perceptível que aquele cubo inicial caberá aqui, não é? Então eu pergunto quantos cubos
daqueles iniciais cabem na figura completa, ampliada. Volto a repetir, cujos lados se ampliaram para o dobro. Falta ainda aqui esta divisão. Bom, não sei se conseguem reparar que cabem 8. Reparem, aqui no andar de cima, cabem então aqui este cubo, encaixa perfeitamente aqui, não é? E depois, aqui ao lado, caberá outro. Aqui ao lado caberá outro, aqui atrás outro e ainda lá atrás outro. Ou seja, aqui no andar de cima cabem 4. 1, 2, 3 lá atrás, 4 ainda lá atrás. Só que nós temos 2 andares. Cá em baixo cabem mais 4. 2 à frente e 2 atrás. 4 mais 4 dá 8. Ou seja, nesta figura completa, cubinhos iguais aos que tínhamos inicialmente cabem 8. Portanto, vamos colocar aqui um 8. E reparem qual é a relação, então, da razão com as linhas, as áreas e os volumes. A razão, quando estamos a falar de uma linha, a razão é 2 e cabem lá 2 linhas, ou seja, 2 elevado a 1, cabe só uma vez. Quando estamos a falar de áreas, ou seja, deste quadrado, não é só de um quadrado, mas neste caso estou a exemplificar com um quadrado. Nós aumentamos o tamanho do lado para o dobro, mas cabem 4 figuras. As áreas cabem 4 vezes mais, ou seja, 2 ao quadrado. É a razão dos lados ao quadrado, que dá 4. Okay? E o que acontece aqui no cubo é algo parecido. Eu passei os lados para o dobro, ou seja, a razão dos lados é 2, mas o volume passou para 2 ao cubo, para 8. Okay? E com efeito, vamos agora então generalizar. Isto é o que acontece em qualquer figura, ok? Vamos supor então, e generalizando, que temos aqui uma figura qualquer, e agora não vou falar de valores, vou falar de um valor genérico. Daqui para aqui, suponhamos que temos uma razão R. Não interessa que valor é uma razão R. Então, eu afirmo o seguinte: se a razão dos lados, ou a razão de semelhança, ok, dos lados é R, o que é que nós temos? E eu agora vou escrever aqui até com cor diferente. Temos 3 situações que sabemos que é sempre assim, ok? Será sempre assim. A razão dos perímetros, vou então falar destas 3 situações que tenho aqui em cima, perímetros, áreas e volumes. A razão dos perímetros, reparem o que é um perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, não é? A soma dos lados. Estou a falar da medida linear. Portanto, como vimos anteriormente, como eu estou a somar os lados, a soma dos perímetros é também R. Será só R, ok? Se a razão dos lados é R, a razão dos perímetros é R. Ou seja, isso quer dizer que o perímetro maior, vou colocar aqui um M maiúsculo de maior, a dividir pelo perímetro menor é igual a R. É assim que nós calculamos a razão, ok? O maior a dividir pelo menor, quando estamos a falar de uma razão de ampliação, como foi aqui o caso que eu coloquei. Eu já vou escrever daqui a bocado o caso inverso, ok? É porque, reparem, nós sabemos que se o perímetro maior a dividir pelo perímetro menor é igual a R, isto quer dizer que, vamos supor que este R pode ser um 2, o perímetro maior será igual a R vezes o perímetro menor, ok? Poderemos passar este perímetro menor para este membro a multiplicar, porque está aqui a dividir, e ficamos com R vezes o perímetro menor. A razão, sabemos também que a razão das áreas já não será R, ok? A razão das áreas é R ao quadrado. E agora, para perceberem melhor este R ao quadrado, podem então analisar o exemplo que eu fiz anteriormente, ok? Isto quer dizer que a área maior a dividir pela área menor é igual a R ao quadrado, ok? E temos também que a razão dos volumes, de duas figuras, atenção que estamos a partir do pressuposto que a razão dos lados é R, ok? A razão dos volumes será R ao cubo, ok?
Quer dizer que o volume maior a dividir pelo volume menor será igual a R ao cubo. Bom, e agora vocês perguntam assim, mas então e se a razão for de redução? Bom, primeira situação a constatar. Se nós temos R como razão de ampliação, a razão de redução será 1 sobre R, ok? Imaginem que a razão de ampliação estava a passar para o dobro. Então, daqui para aqui estava a fazer 1 sobre 2, estava a passar para metade, 1 meio, ok? É sempre assim. Se estivesse a passar para o triplo, a razão de redução seria 1 sobre 3, 1 terço. Bom, se nós tivermos esta situação, estamos na mesma, ok? Estamos na mesma, só aqui fazemos o menor a dividir pelo maior será igual a 1 sobre R. Neste caso, a área menor a dividir pela área maior será igual a 1 sobre R ao quadrado. E, neste caso, o volume menor a dividir pelo volume maior será igual a 1 sobre R ao cubo. Ok? Portanto, estamos exatamente no mesmo conceito, só que em vez de ser R, será 1 sobre R e aqui troca, porque quando estamos a fazer uma razão de redução, temos que fazer o menor a dividir pelo maior. Ok? Bom, ficam então aqui vistas as relações entre perímetros, áreas e volumes de figuras semelhantes. Agora é preciso praticar, não é? Então, até uma próxima!